E falando em Gabriel Bortoleto, tivemos a corrida 1 da Fórmula 2 no Catar neste sábado, finalmente o retorno da F2, né? Tivemos aí uma longa pausa na categoria, com Bortoleto na liderança, Bortoleto sendo anunciado como piloto da Sauber em 2025 na Fórmula 1, e agora Bortoleto mantendo a ponta, apesar do grid invertido para a corrida sprint da Fórmula 2. Ele que tem aí como rival na briga pelo título da F2, o Isaac Hadjar, piloto francês júnior da Red Bull, da Campos, né, na Fórmula 2, Fábio, corrige-me se eu estiver errado, mas correndo pela Campos Racing, que não é também das equipes mais consistentes na F2. O Hadjar começou o ano muito bem, mas acabou perdendo aí performance do meio para o final da temporada, e mais uma vez hoje, para nossa alegria no Brasil, cometeu ali um erro depois de ser ultrapassado pelo glorioso Oliver Bearman nos estágios finais da corrida 1 da Fórmula 2 no Catar. Nisso, Gabriel Bortoleto foi ali com o grid invertido, se colocando no top 7, top 6, conseguiu também se beneficiar de uma escapada depois de arranca-rabo entre Vitor Martins e Poiron. Ele passou o Martins, terminou em sexto e com isso segue na liderança da Fórmula 2. Amanhã larga em segundo, o Hadjar mais para trás do grid. Situação, eu não diria confortável, mas dadas as circunstâncias iniciais da corrida 1 deste fim de semana da Fórmula 2 do Qatar, Fábio, pois quero também a análise do Matheus sobre o Bortoleto, ficou bom, porque o Bortoleto tinha ali a perspectiva de perder a liderança, poderia dar o troco na corrida 2 amanhã, mas nem isso vai precisar fazer, né? É ampliar a vantagem a partir de amanhã para chegar confortável em Abu Dhabi e garantir o título. Fábio? Agora o Bortoleto é só cumprir a obrigação, que ele fica uma vantagem muito grande para Abu Dhabi. Eu acho que ele vai fazer que o Bortoleto é um piloto, além de ele estar muito consistente, ele está bem seguro que ele vai estar na Fórmula 1 ano que vem e não tem mais aquela pressão de eu tenho que mostrar meu máximo possível. Ele ainda vai querer mostrar, claro, mas não tem que mostrar tudo que tem para disputar a vaga ainda. O Bortoleto é um cara muito consistente. Você até citou a Campos, Carlos. A Campos não é a equipe... É que assim, na verdade, na Fórmula 2, para quem não acompanha, os carros são todos iguais. É o mesmo chassi da Lara, e o que diferencia é o acerto do carro, quem tem os melhores mecânicos, engenheiros, e o piloto que melhor sabe acertar o carro. Por isso que os melhores estão sempre na Prema, na Arte, porque são equipes com melhores pilotos, melhores mecânicos, e o piloto se alia a isso e sabe acertar bem o carro. Às vezes tem um piloto diferenciado, como o Drogovic, que na MP ganha um campeonato? Tem, mas normalmente é uma aliança de piloto com a equipe, com a melhor equipe. E a Campos já teve bons anos na Fórmula 2, já pegou pódio com o Jack Aitken, com o Luca Ghiotto, o Guilherme Samaia correu pela Campos também, então é uma equipe de respeito na Fórmula 2. E mesmo assim o Bortoleto teve nenhuma dificuldade contra o Hadjar ao longo das últimas corridas. Hoje a gente viu o Hadjar bem... Teve um início de corrida bem consistente, conseguiu tomar a liderança nas primeiras voltas, conseguiu se manter muito tempo, mas apareceu nessa corrida um fator que a gente falou muito aqui durante a live, que é o seguinte: pneu. O Hadjar foi de pneu médio, que é um pneu que gastou muito rapidamente. A gente viu como o Hadjar perdeu rendimento muito rapidamente na metade da prova para frente. Ele começou bem a prova, começou a manter o ritmo dele, mas depois foi atacado pelo Bearman, pelo Martins, também foi agressivo, depois começou a perder rendimento, enquanto o Bortoleto fez a dele. Ele fez corrida dele de pneu duro, normal, sem atacar ninguém, chegou a atacar uma hora ou outra, deu alguns sustinhos lá, que uma hora ele saiu da pista quando foi brigar por posição contra o Ralph Paueron, se não me engano, e deu um sustinho, quase saiu, mas segurou bem a posição. Então, assim, o Bortoleto fez o trabalho dele de maneira que deveria ser. E o Hadjar, o pessoal, assim, muito se falou, já vou até estender pelo meu comentário, que o Hadjar era o cara para a vaga da AlphaTauri, que é um cara promissor, que da Red Bull é mais promissor. Mas, sendo sincero, eu não quero pagar aqui de engenheiro de obra pronta ou de do contra, mas nunca achei o Hadjar um craque da roda, um craque da Fórmula 2. Porque o Hadjar é o seguinte, a carreira dele, ele passou, eu vou aqui, para quem acompanha a categoria de base, sabe o que eu vou falar. O Hadjar passou mais de um ano na Fórmula 4 italiana, que foi onde ele começou. Francesa, perdão. Vou até conferir aqui se foi a francesa ou foi a espanhola, que o Hadjar começou em 2018, 2019. Francesa. 2 anos na Fórmula francesa, na Fórmula 4 francesa. Que não é nem de longe uma das mais competitivas da Europa, né? Importante não é igual a italiana, não é igual a extinta alemã, ou até a espanhola, de onde veio o Colapinto. Então, assim, é uma Fórmula 4 que tem seu mérito, mas não é mais forte. Ele ficou 2 anos nessa Fórmula 4, e no segundo ano, que normalmente quem fica mais de um ano é campeão,
como foi, por exemplo, Enzo Fittipaldi, 2019, na Fórmula 4 italiana, ele foi o terceiro colocado. Então, assim, mesmo com uma experiência contra vários iniciantes que vêm do kart, porque a Fórmula 4 é onde o pessoal que vem do kart começa, ele não foi campeão. Ele não conseguiu ficar com título. Quem ganhou naquela época foi o Ayumu Iwasa, que também é da Red Bull. Então, o Adjar teve uma carreira que ele não se destacava muito no começo de cada fórmula. Ele foi quinto lugar na Fórmula Regional Europeia, se me lembro bem, foi quarto colocado na Fórmula 3. Ano passado, na Fórmula 2, ficou em 14º, pegou só um pódio e não pontuou constantemente, então nunca achei um cara muito diferenciado. Esse é um cara mediano para ok. Então, o Bortoleto passar ele, começar a ser mais consistente, eu já previa, eu já paguei agora de o vidente, mas eu já esperava isso. Porque o Bortoleto, historicamente, sempre foi um cara que no segundo semestre para frente começa a eu me perdi porque o Carlos fez um comentário aqui internamente que me quebrou. Mas no segundo semestre para frente, o Bortoleto começa a decolar. Ele foi assim na Fórmula 4 italiana, quando ele começou na Prema, pegando o sétimo lugar aqui, sétimo aqui, depois fazendo pole atrás de pole. Na regional, com a FIA Racing, que é do Fernando Alonso. E na 3, já com a experiência da Fórmula Regional, são carros diferentes, mas ainda a Fórmula 3, ele começou bem, e a Fórmula 2 também. Esse não fez a pole, mas perdeu uma aqui, não pontuou aqui, e agora só dá ele. Então é assim, ó, era uma coisa já que dava para projetar. E é só fazer o dever de casa que eu acho que ele vai fazer e a gente pode ter um brasileiro campeão aí da Fórmula 2. Mais um, né? Depois do Drugo. Esperamos. E o Bortoleto vai consolidando a campanha rumo ao título da F2 antes de ser piloto de Fórmula 1 já a partir do ano que vem com a Sauber. Matheus, o Fábio abordou uma característica que eu acho muito importante do Bortoleto, a inteligência e a consistência, né? Mesmo nos momentos em que ele dá um pouco de susto, na batalha ali com o Paul Aron, por exemplo, assustou um pouco, realmente, inclusive a equipe de transmissão do Band Esportes, mas ele consegue evitar incidentes desnecessários, o que o Isaac Hadjar não fez nessa corrida 1, né? Depois de ser passado pelo Berman, que ele erra, talvez tentando ali atabalhoadamente dar o troco e voltar à primeira posição para vencer e, enfim, se aproximar ou abrir vantagem na tabela do campeonato. Hadjar foi lá, errou, o Bortoleto tirou o pé quando tinha que tirar, abortou a tentativa de ultrapassagem por fora do Poiron. Depois, quando o Vitor Martins e o Poiron tiveram ali um arranca-rabo ali, sim, ele se beneficiou, mas ficou longe dos incidentes. É um cara que tem muita inteligência no momento de gerenciar corridas e a temporada, né? Se você olha o começo da campanha dele na Fórmula 2, teve dificuldade. Ele faz a pole da etapa inaugural, mas acho que as 3 primeiras etapas tem uma série de incidentes em que ele é coletado, também problemas na equipe. Num momento subsequente, aliás, teve um arranca-rabo com o próprio Kushmain, o companheiro indiano do Bortoleto, mas o Bortoleto ficou colocando os panos quentes e focando no long run, que é o que você tem que fazer num campeonato como é o da Fórmula 2.